Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Não esqueçam de dar uma lidinha no artigo, ao artigo 78 do CTN, muito importante. Ele vai dar uma fechada geral aí no seu raciocínio. Tema importante: atributos do poder de polícia. Atributos seriam características essenciais do poder de polícia. Quais seriam essas características essenciais que decorrem do poder de polícia? O primeiro atributo é o atributo da discricionariedade. Ou seja, o poder de polícia ele é discricionário. Já sabemos o que é discricionariedade, não é isso? Discricionariedade significa juízo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade para a prática do ato. Espera aí, professora. O poder de polícia é discricionário? Conveniência e oportunidade? Fiscaliza se quiser? Não, por favor, não é isso. Significa o seguinte: como que a Receita Federal ela vai fiscalizar você e não fiscalizou o seu vizinho? Como que ela pega o seu processo e não pega do seu vizinho? Como que ela tem uma análise mais detida no seu e no do seu vizinho não? Juízo de conveniência e oportunidade. A Receita Federal ela vai fiscalizar as declarações de imposto de renda daquelas pessoas que ela tem uma mínima noção de que há alguma fraude, algum indício de prejuízo. Então, como que vai escolher o fiscal da vigilância sanitária saiu para uma inspeção? Qual vai ser a farmácia que ele vai fiscalizar? Qual o estabelecimento de lanchonete que ele vai fiscalizar? Há um juízo de conveniência e oportunidade para verificar qual atividade vai ser fiscalizada. Qual atividade, qual o local. Diante do caso concreto, qual a norma que eu vou aplicar? Qual a sanção? Eu vou aplicar uma advertência, uma multa ou vou interditar o estabelecimento? São opções que a lei deu ao administrador. Novamente, ele é discricionário porque há um juízo de conveniência entre, por exemplo, qual atividade vai ser fiscalizada? Qual atividade vamos fiscalizar? Qual a sanção vamos aplicar? É nesse sentido. Por isso, discricionário. Claro que pode haver alguns casos em que o poder de polícia ele seja vinculado. Por exemplo, detectado fraude na fabricação, por exemplo, de medicamentos, foi detectado que um laboratório cometeu fraude na composição de medicamentos. Qual que é a punição? Interdição do local. A lei já traz essa consequência. Se a lei já prever qual a sanção para aquele ato, estamos falando em poder vinculado, em característica vinculada. Agora, via de regra, o poder de polícia, como ele é muito amplo, como ele é muito geral, eu não tenho um estabelecimento muito certo de, para cada atividade, determinada sanção. Nesse caso, então, o administrador vai fazer juízo de conveniência e oportunidade para, diante do caso concreto, aplicar a melhor sanção cabível. Agora, outro critério, outro atributo. O poder de polícia, ele é autoexecutório. Esse aqui é o mais cobrado em prova. Autoexecutoriedade. O poder de polícia, ele é autoexecutório. Eu vou só passar essa palavrinha sanção para cá, para que eu possa ter mais espaço. Autoexecutório. Lembra que na aula passada eu falei para você prestar atenção no nome das coisas em direito administrativo? No nome dos institutos? Autoexecutório. Autoexecução. Autoexecução.
Os atos que emanam do poder de polícia são autoexecutáveis pela administração. Ou seja, a administração pública ela não precisa de ordem judicial para executar o exercício do poder de polícia. Ela executa o poder de polícia independente de ordem judicial. Então, execução do poder de polícia independentemente de ordem judicial. Não há ordem judicial para executar poder de polícia. A administração o faz na via administrativa. A execução aqui ocorre na via administrativa. A própria administração executa o poder de polícia. Como assim? Como assim? Imagine que o fiscal da vigilância sanitária foi a um determinado estabelecimento comercial, a uma padaria, e lá chegando detectou vários ratos, moscas, baratas sobre os alimentos. Qual que é a primeira atitude do fiscal? Interditar o estabelecimento. Ele vai interditar o estabelecimento por quê, colega? Ora, exercício do poder de polícia, garantia da saúde pública. Nesse caso, é necessário que o fiscal ele lavre o auto de infração, vá até o procurador do estado ou do município e peça ao doutor, advogado, para ingressar com uma medida judicial, a fim de que o judiciário conceda uma liminar para que interdite o estabelecimento, até lá já foi vendido pão e salgadinho com problema para muita gente. Não, isso é imediato. É auto-executório, é auto-executável. O fiscal da vigilância sanitária, ele se investe em poder de polícia e ele mesmo interdita o estabelecimento. Ele fala, fecha, não abre. Ok? Então, por isso que falamos que é auto-executório. Agora, atenção. Imagine que esse auto de infração, além de implicar a penalidade de interdição, também aplicou multa. Aplicou multa para o seu Zé, dono da padaria. Multa de 50 mil reais. Baixa, né? Pequena. 100 mil. Multa de 100 mil reais ao seu Zé. E se seu Zé não pagar? Aí essa multa ela é auto-executável? A execução pela administração é feita na via administrativa? Não. Cuidado. Existem algumas exceções aí à auto-executoriedade. E a execução de multas é uma delas. A execução de multas só pode acontecer via judicial. Vamos colocar isso aqui? Observação. A execução de multas depende do judiciário. Execução de multas depende do judiciário. A administração não executa multa. Você foi multado, por exemplo, porque sonegou seu imposto de renda ou não declarou o imposto de renda. Neste caso, a Receita Federal vai imputar uma multa a você. E se você não pagar, ela pode cobrar administrativamente, auto-executar esta multa? Não. Nesse caso, ela precisa de uma ação judicial, que se chama ação de execução fiscal. As multas são executadas aí via ação de execução fiscal. As multas são executadas via judicial. Também, quando houver aí demolição de bens, demolição de imóveis, por exemplo, via de regra é necessário a interdição do judiciário. Por quê? Porque as pessoas elas não cumprem a ordem administrativamente. Então, nesses casos, é necessário ordem judicial. Mas há uma ressalva, há uma divergência aqui, o seguinte: é possível que a administração ela realize a demolição ela mesma na via administrativa? Sim, mas via de regra nunca é cumprido. Parece que seu fulano só tem medo do juiz, ele não tem medo do fiscal. Então, geralmente, é necessário uma ordem judicial. Mas a demolição, vou até colocá-la aqui assim, ó, a demolição, em regra, ela dispensa autorização judicial.
não precisa de execução judicial para demolir, mas, via de regra, é necessário. Por quê? Porque o particular ele não cumpre a decisão administrativa. E todas as vezes que se tratar de entrada forçada em propriedade privada, nós precisamos de ordem judicial. Entrada forçada em propriedade privada, é necessário ordem judicial. Por exemplo, nós estamos... Se bem que houve uma alteração recentemente com a legislação que fala sobre a dengue, combate aí do vírus, do transmissor do Zika, da dengue, da chikungunya. É possível agora entrar de forma forçada administrativamente em casas que estão abandonadas, que estão fechadas. Antes, a administração ela sempre precisava de ordem judicial. Mas eu coloquei aqui entrada forçada de propriedade porque essa é a regra. No caso de agentes de endemia, já é possível a entrada em imóveis fechados sem ordem judicial. Ok? Então, aqui a característica aí da autoexecutoriedade. Um outro atributo que nós vamos trabalhar, posso colocar aqui embaixo? Dá para você ver? É o da coercitividade. Coercitibilidade. Ou então eu estou colocando tudo coercitivo, vamos colocar assim, coercitivo ou imperativo. O atributo, então, coercitivo, imperativo. Coercitibilidade, imperatividade. O que é algo coercitivo ou imperativo? Algo que é coercitivo ou imperativo significa algo obrigatório, forçado. Você é obrigado a cumprir, você é obrigado a aceitar. Você, particular, que foi sujeito ao exercício do poder de polícia, você que foi fiscalizado, você não tem a faculdade de rasgar o auto de autuação, jogar no fiscal e ir embora. Você é obrigado a cumprir o auto de infração. Por quê? Os atos que emanam do poder de polícia, eles são coercitivos, eles são imperativos, eles são obrigatórios. Isso aqui é um comando para o particular. O particular, ele é obrigado a cumprir a decisão que emana do poder de polícia. Ele não tem a faculdade de cumprir ou não. Ah, vou fechar a padaria cheia de ratos se eu quiser. De jeito nenhum. Você é obrigado a fechar, porque essa decisão ela é coercitiva, ela é imperativa. Eu coloquei as duas expressões porque na prova pode vir atributo da coercitibilidade ou da imperatividade. São sinônimos, é a mesma coisa, ok? Então, olha só, atributos do poder de polícia, características fundamentais do poder de polícia. Vou ficar aqui, que aqui eu apareço. Atributos do poder de polícia. Ele é discricionário. Por quê? Porque diante do caso concreto, a administração ela vai verificar qual é a atividade que ela vai fiscalizar, qual a multa que ela vai aplicar, qual a sanção, perdão, que ela vai aplicar. Lembrando que pode haver atos aqui no poder de polícia que sejam vinculados, mas como regra, eles são discricionários. São autoexecutórios, são autoexecutáveis, porque a administração, em regra, dispensa de autorização judicial para executar os atos emanados do poder de polícia, salvo para executar multas, para cumprir demolições e para entrada forçada em propriedade privada. Ademais, ele é coercitivo e imperativo, ou seja, a administração força, ela obriga que você cumpra, ok? Só para a gente encerrar, qual que é o prazo prescricional para a administração exercer o poder de polícia? Ela tem prazo? Ela tem algum prazo que ela tem que observar? Sim. Ela tem 5 anos para exercer o poder de polícia, para praticar o poder de polícia. Esse é o nosso prazo prescricional, 5 anos.
E temos lei especial que versa sobre poder de polícia. Queria muito que vocês dessem uma folheadazinha nela, tá? 9873, Lei 9873 de 99. É uma lei aí que versa sobre poder de polícia e que lá vai falar que o prazo prescricional é de 5 anos. Bom, essa foi a aula de poderes, espero que você tenha gostado. No finalzinho aí, vou lhe apresentar um esquema comparativo desses poderes para que seu estudo ele fique mais didático e mais fácil para você. Um abraço e até a próxima aula.